Olá pessoal, bem-vindos a mais uma análise baseada nos cadernos do projeto ENAC Turbo. Hoje o tema é quentíssimo e super atual: registro de imóveis, publicidade e a famosa LGPD, uma verdadeira colisão de gigantes do direito. Exatamente. E para guiar nossa conversa, este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. E hoje, especificamente, a gente vai destrinchar o caderno 3, que trata justamente de publicidade registral e LGPD. Pois é, a profundidade do trabalho do professor Lessa é o que nos permite entender essa interação que, à primeira vista, parece um nó difícil de desatar. Toda a nossa análise parte daqui. E a grande pergunta que fica, e que o caderno nos ajuda a responder, é essa: como é que uma lei tão nova, focada em proteger dados pessoais, conseguiu mudar para sempre o acesso aos cartórios, uma instituição tão tradicional? É uma pergunta excelente, porque a resposta, como a gente vai ver, realmente virou o jogo. Então, vamos começar pelo começo. O cerne de toda essa discussão é um dilema: publicidade versus privacidade. A gente está falando de dois princípios gigantes do nosso ordenamento jurídico que, de repente, se viram em rota de colisão. De um lado, a transparência total dos registros, do outro, o direito sagrado à privacidade. E a publicidade, nesse contexto, é fundamental. Como o próprio professor Lessa destaca no material, a publicidade é a alma dos registros públicos. É uma frase perfeita, porque é isso mesmo. É a publicidade que garante a segurança jurídica, que permite que qualquer pessoa verifique a real situação de um imóvel antes de fechar um negócio. E aí a gente chega nesse ponto de conflito. São dois mundos em colisão. De um lado, o princípio da publicidade, com seu acesso erga omnes, ou seja, para todo mundo. E do outro lado, chega a LGPD, com uma lógica diferente. Ela fala em proteção de dados e se baseia no princípio da finalidade, ou seja, os dados só podem ser usados para um fim específico. E aí, como é que faz para conciliar esses dois mundos? Aí que vem a grande sacada do sistema. A solução não foi simplesmente escolher um lado e apagar o outro. Foi uma evolução, uma harmonização. E o nome dessa solução, que é o conceito-chave de hoje, é publicidade qualificada. E o que é essa tal de publicidade qualificada? É importante entender bem isso, porque é uma pegadinha clássica de prova. Não significa, de jeito nenhum, que os registros viraram sigilosos. A publicidade continua, mas agora ela é, digamos, mais inteligente. Ela se tornou rastreável e controlada. É como se a gente aplicasse um filtro qualificado para evitar abusos sem acabar com a segurança jurídica. O ponto de ouro para memorizar é este: a LGPD não revogou a Lei 6.015 de 73, a Lei de Registros Públicos. Ela apenas a qualificou. Ela não destruiu o princípio da publicidade, ela o modernizou, adicionou uma camada de responsabilidade. É uma evolução, não uma ruptura. Ok, agora que a gente entendeu o conceito, vamos para a parte prática. Como isso funciona no dia a dia? Quais são as novas regras do jogo? E essas regras estão bem definidas, principalmente no Código Nacional de Normas do CNJ. Essa tabela aqui é um resumo fantástico e material de prova puro. Olha só, para pedir uma certidão de matrícula, o famoso inteiro teor, a pessoa precisa se identificar? Sim, sempre. Mas precisa dizer a finalidade? Não precisa. Agora, para pesquisas em bloco ou buscas genéricas, a coisa muda. Aí, além de se identificar, a pessoa também precisa dizer a finalidade. E o pedido pode ser recusado. Essa distinção é crucial e a FGV adora cobrar isso. Beleza, entendemos a regra. Mas e na prática? Como é que fica o atendimento lá no balcão do cartório? Vamos ver como esse fluxo funciona na vida real, no dia a dia do serviço registral. O fluxo agora tem passos bem definidos. Começa com a solicitação, mas logo em seguida vem a grande virada de chave. A identificação é obrigatória. Acabou o anonimato. Depois, o pedido passa por uma análise do oficial, que vai emitir o documento ou recusar de forma fundamentada. E por último, um passo fundamental: a consulta é registrada. E esse último passo nos leva a um conceito revolucionário nesse meio: a rastreabilidade. É isso mesmo. Agora, o dono do imóvel tem o direito de chegar no cartório e perguntar: escuta, quem foi que consultou a matrícula do meu imóvel? Isso dá um poder e um controle para o cidadão que antes era impensável. Muito bem, já vimos a teoria, o dilema, a solução e a prática. Agora é hora daquela parte que todo mundo que estuda para concurso adora, o foco na prova. Vamos direto aos pontos que precisam estar na ponta da língua. E se a gente tivesse que resumir tudo em uma única regra de ouro, seria esta:
Para pedir certidão de matrícula, não precisa dizer o motivo, mas precisa se identificar. Simples assim. Se for para lembrar de uma coisa só, que seja isso. Agora, vamos para o fichamento estratégico que o material do professor Lessa destaca. Primeiro, publicidade é a regra. Sigilo é a exceção da exceção. Segundo, a finalidade só é obrigatória para pesquisas genéricas. Terceiro, o oficial tem o dever de registrar quem pediu a certidão. Quarto, e muito importante, dados como nome e CPF na matrícula são públicos por força de lei para garantir a segurança jurídica. E, por fim, dados sensíveis, como religião ou saúde, não devem constar na matrícula, salvo raríssimas exceções. Tudo isso nos leva a uma reflexão, né? A publicidade qualificada é o equilíbrio perfeito entre segurança e privacidade? O que a gente pode dizer é que é um equilíbrio muito bem construído, uma solução inteligente para um problema complexo. Talvez não seja perfeito, porque o direito está sempre evoluindo, mas com certeza é um avanço gigantesco. E com essa reflexão, a gente encerra nossa análise de hoje. Este podcast foi produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou nos seus estudos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!